E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Camila da Simos e nesse vídeo eu vou explicar sobre algumas configurações para a utilização da rotina de caixa e de tesouraria. Então, eu vou começar aqui citando alguns cadastros necessários para utilizar a rotina. O primeiro deles é o cadastro dos caixas. Geralmente as empresas elas têm um caixa para cada loja. E também um caixa de controle da tesouraria e muitas vezes também um caixa balcão, se realiza o recebimento de cooperados, por exemplo, ou de alguma venda que foi realizada no pedido de faturamento pelo próprio balcão dos supérios, então utilizando diretamente o caixa dos supérios e não do PDV. Então, aqui o exemplo desse caixa balcão, a gente consegue configurar se permite saldo negativo, se vai sair no fluxo de caixa, se permite gerar a tesouraria, se ele zera ou não o caixa. Então, esse parâmetro zera a caixa, por exemplo, é para ele não permitir saldo no caixa. Toda vez que o movimento de caixa for fechado, ele vai zerar esse saldo do caixa do dia atual e vai jogar para o próximo caixa aberto. Isso vai depender tanto o cadastro, né, de cada caixa, quanto os parâmetros que vão estar marcados aqui, vão depender da organização interna de cada loja, né? Então, a gente tem mais outros parâmetros, permite mais de um caixa aberto, verifica a tolerância de fechamento, atualiza o lançamento de caixa, avisar tesouraria em abertura, a loja que pertence a esse caixa, qual o roteador que é utilizado para recebimento no caixa. E aqui a gente tem algumas opções de controle de usuário. Além do usuário ter as permissões de caixa, ele precisa estar cadastrado aqui para conseguir visualizar o caixa na rotina do movimento de caixa. Então, aqui eu tenho os usuários que têm permissão para acesso desse caixa. Aqui eu consigo configurar a permissão de transferências de valores entre caixas, né? Então, qual caixa que vai permitir a transferência, se vai ser do caixa balcão para, por exemplo, esse caixa da tesouraria, ou se ele não tiver nenhum caixa cadastrado, não vai permitir que o usuário realize a transferência. Então, esses são os parâmetros para a configuração de cada caixa. Então, é necessário também realizar o cadastro das finalizadoras. Vou dar aqui um exemplo de uma finalizadora de cartão de crédito, por exemplo. Essa finalizadora, ela representa a forma que o cupom foi finalizado ou como foi realizado algum recebimento também em algum módulo dos supérios. Então, aqui trata a finalização como crédito, para lançar como cartão de crédito. Quais são os módulos que vão poder utilizar essa finalizadora. O módulo que vai ser lançado, então no caso do cartão, ele é lançado em financeiro cartões. O registro de batimento, que é a conferência, né, do que está lançado no módulo com o que veio do PDV. No caso aqui, no cartão de crédito, a gente configurou como importados. E aqui a gente tem também, por exemplo, o código frente. Esse código ele é utilizado pelo frente de loja no PDV. Então, geralmente ele tem o código igual ao código de cadastro dessa finalizadora, mas também pode ser diferente de acordo com o que foi a ordem, né, que foi cadastrada aqui no sistema. Finalizadora de troco, aqui no caso, como é uma administradora de cartão, ela lança em pendente. Por exemplo, uma finalizadora de dinheiro. Não, essa aqui é cheque. Peraí, deixa eu pegar uma de dinheiro. Ela não lança em nenhum módulo, ela é controlada apenas pelo caixa nos superos. Mas ela pode ser utilizada por diversos módulos que realizam a baixa de algum recebimento ou de alguma despesa no caixa. Então, todos esses registros, né,
eles vão ter essa finalização e a gente vai dar o tratamento aí no caixa para realizar o batimento, que é a conferência aí do frente de loja com o movimento que subiu aqui para os supérios. Outro cadastro também é o cadastro do operador de caixa na minha loja. Então, aqui, funcionário PDV, a gente tem o cadastro de cada operador, né? E aqui eu também consigo configurar, por exemplo, numa quebra, se essa quebra vai ser lançada direto para o operador de caixa. Então, ele tem um cadastro aqui no meu sistema como cooperado e eu consigo fazer essa relação. Então, se houver uma quebra da tesouraria, por exemplo, uma falta no meu caixa ou uma sobra, eu consigo configurar aqui para lançar direto aqui para o meu cooperado. Um outro cadastro necessário é a forma de pagamento. A forma de pagamento, ela vai permitir que os registros dos módulos do Supero sejam baixados no caixa. Então, o tipo da baixa vai ser caixa e aqui vão ter as opções que os módulos vão poder acionar essa forma de pagamento. Aqui tem o tipo da movimentação, que é como que vai gravar no caixa. Aqui eu também tenho uma opção para permitir usuários, né? Então, posso incluir aqui um usuário, incluir uma observação. E também os tipos de movimento de caixa, que são utilizados na forma de pagamento, são utilizados em todos os registros que lançam no caixa. Ele vai definir como que vai gravar no caixa. Então, por exemplo, se é um débito, o tipo é débito, então ele vai lançar como débito lá no meu caixa. A gente tem algumas do tipo neutro e do tipo crédito também. Então, esses são alguns exemplos, né, de tipos de movimentação que vai gravar, né, o registro da forma correta no caixa e é possível realizar a configuração através deles nas configurações de sistema. Então, aqui em utilitários, configurações, ou nesse atalho, a gente tem alguns parâmetros nessa aba caixa e bancos. Essa aba aqui, caixa, né? Tem geral, batimento e tipo de movimentação. Aqui no geral a gente consegue marcar alguns parâmetros para realizar configurações, né, conforme o controle de cada loja, de cada cliente. A gente tem aqui um hint que auxilia para marcar os parâmetros necessários, né, de acordo com o controle. Aqui do ladinho a gente tem batimento de caixa, se consideram ou não devoluções. E nessa outra aba são os tipos de movimentação. Então, como que a gente quer configurar o tipo de movimentação para cada ação realizada no caixa. Então, o estorno, como que vai lançar, as quebras, as sobras, como que vai ser gravado. E aqui nessa outra aba a gente tem os parâmetros para tesouraria. A tesouraria ela antecede, né, o fechamento de caixa, então é necessário primeiro fazer a conferência da tesouraria para depois gerar o caixa, né, e gravar as movimentações, tanto do PDV quanto as baixas realizadas ou recebimentos realizados no próprio Superos. Alguns parâmetros aqui como percentual máximo de quebra e sobra, então é possível configurar para lançamento. Lançar quebra em cooperados a partir de algum valor. Então, aqui todos os parâmetros de acordo com o controle de cada loja. E por último, a gente tem as configurações de usuários. Então, permissão, né, de usuário para as rotinas. Aqui em financeiro, caixa, banco, a gente tem aqui as opções. Nessa aba a gente tem aí o controle de caixa, os parâmetros, o controle de tesouraria. Então, aqui a gente também tem os hints para auxiliar, de acordo com as permissões para cada usuário,
E se for preciso, pode pesquisar aqui por palavra-chave. Que vai trazer aqui o parâmetro que a gente precisa. Então, essas foram as configurações de sistema e cadastros necessários para a utilização da rotina de caixa e tesouraria.